Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a Tatiana Bertoni, ela que é fisioterapeuta, especialista em oncologia. Tatiana, que alegria te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite e é sempre muito bom falar sobre fisioterapia em oncologia. Sim, um assunto tão importante quanto delicado. E justamente por isso eu quero saber por que a fisioterapia em primeiro lugar? Por que você escolheu essa trajetória? Bom, desde pequena eu sempre gostei muito sempre me interessei por corpo humano, qualidade de vida. E aí, com 7 anos, minha mãe me matriculou em aulas de balé e eu comecei a fazer várias aulas e conforme eu fui crescendo, conforme eu fui inovando, aprendendo várias técnicas do balé clássico, eu comecei a ter lesões musculares, lesões articulares, porque os treinos eram muito exaustivos, né? Então, assim, a gente chegava a treinar 8 horas diárias, mais ou menos, para as competições e para as apresentações. E aí comecei a ter muita lesão de tendão, lesão de ligamento, e eu conheci a fisioterapia. Porque a gente ia para a fisio com muita dor, e aí quando a gente saía com muito menos dor, e preparava a gente, reabilitava a gente e colocava a bailarina de novo para os palcos. Então isso era fantástico. E aí assim, eu me encantei com a fisioterapia. E aí com 17 anos eu entrei na faculdade, me formei e já comecei a trabalhar nessa área, né? Porque eu já estava assim, já inserida nesse contexto de ortopedia, de lesões em atletas. E aí eu montei o meu primeiro consultório Logo cedo, de logo cara, cedo, porque eu já sabia muito o que eu queria fazer. já era empreendedora ali no começo, Já, pós-faculdade. sim, Isso é muito raro, não é? eu acho. Mas assim, a gente tem que meter as caras, assim, tem que começar de alguma forma. Paralelo a isso, eu já emendei uma pós-graduação, que foi quando eu fui para a USP, em Ribeirão Preto, e aí eu comecei a fazer a especialidade de ortopedia e traumatologia. Então, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, Muito legal. Sempre teve, então, a mente empreendedora, podemos dizer isso. sempre. Que legal. Você é aqui de São Paulo, conta para quem está ouvindo, assistindo o nosso podcast. Você é aqui da capital paulista, mora em Itu. Isso, eu nasci aqui em São Paulo, eh, estudei, me formei, e aí depois, conforme a vida foi levando e as oportunidades aparecendo, hoje eu moro na cidade de Itu, trabalho lá, trabalho aqui também, na cidade de São Paulo, mas eu moro lá, atualmente. Excelente. Agora, pegando seu contexto de vida, o que que você trouxe do balé para a sua profissão? Bom, a reabilitação, porque é muito importante você voltar a ter funcionalidade. A fisioterapia, ela faz isso. Ela te dá autonomia, ela recupera lesões, ela faz você fazer tudo o que você fazia antes, após uma lesão ou um trauma. Então, eu sou apaixonada por essa profissão. Sim, e você foi da fisioterapia de reabilitação para fisioterapia oncológica, que é um pouco mais complexa, eu posso dizer. Como é que foi Sim. essa transição? Essa transição, ela aconteceu por uma história de vida. Então, assim, o meu pai, no auge dos seus 56 anos, ele foi diagnosticado com câncer de intestino. Então, isso foi muito impactante. Você receber um diagnóstico de uma hora para outra. Então, isso impactou muito, não só ele, como a família inteira. E aí, entre a descoberta do diagnóstico e a morte do meu pai, foram 6 anos. E durante esses 6 anos, muita coisa mudou. Então, assim, eu pude acompanhar ele durante algumas internações, porque ele fazia cirurgia, complicava, piorava, internava. E o que eu mais via os médicos quando chegavam no quarto era assim, o que eu mais ouvia dizer: olha, não tem o que fazer, é isso mesmo,
Infelizmente, a doença é assim, e ir embora. E aquilo me impactava demais, sabe? Eu ficava muito inconformada, porque a impressão que eu tinha era que eu via que eles enxergavam só uma doença e não um ser humano por trás daquilo. E eu ficava muito triste com isso. Até que a doença dele avançou e aí ele perdeu muita massa muscular e parou de andar. E aí eu questionava muitos médicos, eu falava, mas não tem fisioterapia? Cadê a físio? E aí eles falavam assim, a fisioterapeuta ela tá lá na UTI, se ela tiver um tempinho, ela pode voltar e dar umas orientações para o seu pai. Algumas Algumas orientações, como se orientações, não precisasse de um como se não tratamento. precisasse. Aí eu falei, não. Aí eu tive que deixar um pouco de ser a filha e tentar ir para o lado mais profissional. E uma noite assim que eu nunca vou esquecer, eu me vi fazendo exercícios com meu pai dentro do quarto e em pouco tempo ele voltou a andar. Olha só. E aquela expressão dele de pisar no chão, de diminuir a dor dele, de conseguir ir no banheiro sozinho, por exemplo, ou seja, trazer a funcionalidade de volta, eu vi uma expressão de esperança no rosto dele, sabe? E aí me veio o clique. É isso que eu quero fazer, sabe? É como se eu tivesse descoberto o meu propósito de vida. E aí eu fui. Eu comecei a estudar oncologia. Na época, não se tinha muitas instituições no nosso país que formasse fisioterapeutas especialistas em oncologia. A nossa especialidade ainda não era reconhecida. Só para a gente contextualizar, em que ano foi isso, Isso Tatiana? foi em 2005, mais ou menos, 2004. Eram poucos lugares que formavam os especialistas, assim, davam uma residência. O AC Camargo é um hospital de referência do câncer e ele já tinha fisioterapeutas nessa área, mas não se tinha nenhum curso de pós-graduação específico para isso. Então podemos dizer que E você é pioneira nessa área aqui no Brasil. então, eu fui, assim, eu comecei estudando meio que sozinha, e aí depois eu fui a primeira turma de pós-graduação de fisioterapia em oncologia da Interfísio, Uau! aqui, e aí eu comecei a fazer outras pós, comecei a fazer cursos de capacitação internacional, nacional, até que eu tirei o título de especialista. Então, hoje a nossa especialidade, ela é reconhecida Sim. pelo nosso conselho, que é o CREFITO. Então eu posso Então dizer foi que a partir de uma dor você conseguiu encontrar um caminho profissional. exatamente. E aí eu reestruturei todo o meu consultório. Olha Eu só. preparei ele para atender somente pacientes oncológicos. Hoje eu vivo só da oncologia. Então, E hoje o seu consultório fica em Itu. fique em Itu e eu faço parte do Instituto Paulista de Cancerologia, que tem algumas unidades, tem Alphaville, na Angélica também, e eu presto serviço para eles Excelente. E o que você também. observa de evolução em um paciente que tem esse suporte de um fisioterapeuta especialista como você? Uma evolução incrível, porque assim é um paciente muito complexo. Então, assim, a gente tem que entender muito bem sobre o câncer, sobre a oncologia, quais as especificidades de cada tipo de tumor em cada paciente e o que ele vai trazer, por exemplo, de sequelas funcionais, porque a fisioterapia oncológica, ela trata exatamente isso. Então, ela previne, ela minimiza e ela trata os efeitos colaterais do tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou até as recuperações pós-cirúrgicas, né? E a gente atua até os cuidados de fim de vida, até os últimos minutos. Tem muito o que se fazer. A gente consegue trazer conforto para esse paciente, devolver a funcionalidade dele, Autonomia. autonomia. Isso faz toda a diferença. E o movimento faz parte da vida. Eu acho que é premissa para a gente estar vivo, não é verdade, Tatiana? Com certeza. Com Você que é certeza. bailarina pode dizer isso. Sim, e aí, assim, quando
Vou dar um exemplo. Por Às vezes, favor. uma paciente que teve um câncer de mama e precisou fazer uma mastectomia. Uhum. Em alguns casos, essas pacientes têm muita dificuldade, têm complicações no pós-cirúrgico. Às vezes, elas não conseguem levantar o braço, elas não conseguem fazer as atividades de vida diária delas. Elas podem desenvolver o que a gente chama de dores crônicas. Isso impacta, principalmente na vida de uma mulher moderna hoje, né? Claro. Porque hoje a gente vê várias mulheres em quimioterapia trabalhando, cuidando dos seus filhos, fazendo tudo. Então, imagina ela ficar Sem quietinha, poder levantar os braços, por sem poder exemplo. levantar o braço. Então, o impacto da fisioterapia nesse ramo é fundamental. Com certeza, e você é uma referência aqui no mercado, a gente pode dizer isso, que a partir de uma história pessoal conseguiu transformar a vida de milhares de pessoas, imagino, nesses 20 anos. E aí eu gostaria Sim. de saber como é seu atendimento. Quando o paciente chega ao seu consultório, ali com uma dor grande, não só física, mas também uma dor na alma, como é que é seu atendimento? Então, eu desenvolvi um protocolo único de reabilitação. Então, assim, eu reuni várias técnicas que são baseadas em evidências científicas, porque isso é uma coisa que sempre deve existir, porque nós profissionais temos que ter ética e pela segurança do paciente. E eu consegui adaptar esse protocolo com uma especificidade. Então, cada paciente é único, nenhum paciente é igual ao outro. Então, eu consegui reunir todas essas técnicas e aí a alta desse paciente ela é mais precoce. Então, assim, o número de sessões que esse paciente faz é muito menor. Você já ouviu falar no mito de 10 sessões? Então, assim, muitas vezes chega no meu consultório um encaminhamento do médico pedindo 10 sessões de Que é fisioterapia, o Proforma. que é 20 sessões de fisioterapia. Então, isso, na verdade, é um mito. Por que que eu tenho que reabilitar a minha paciente em 10 sessões? Às vezes, com esse protocolo, eu otimizo esses atendimentos. Então, com 6 sessões, às vezes eu dou alta. É claro que, em alguns casos mais crônicos, a gente acaba levando um pouco mais de tempo, mas não fica uma coisa engessada de 10 sessões. Uhum. E aí esse paciente acaba tendo uma alta precoce. E aí E traz um aí, otimismo para a vida dele. muito, porque assim, a aderência dele ao seu tratamento é muito maior. Sim. E eu dou todo um acompanhamento pós-alta. Então, eu estou sempre em comunicação com esse paciente e eu sempre falo, ó, se você perceber alguma complicação, então a gente conversa de novo. Eu continuo dando uma assessoria mesmo após a alta. Esse paciente não é esquecido. Existe um respaldo. Muito, tem que ter. Tem que Tem ter. que ter, é fundamental, faz parte da humanização. Maravilhoso, Tatiana. Agora, divide com a gente uma história de algum paciente que você tenha reabilitado e que tenha transformado a vida dele. Teve uma paciente em especial, ela me marcou muito. Ela teve um câncer de mama, ela infelizmente já era um tumor mais avançado, e aí ela começou todo o tratamento, ela fez primeiro uma quimioterapia, porque o tumor era muito grande, reduziu esse tumor, fez uma cirurgia. A cirurgia foi muito grande e ela teve muitas complicações para levantar o braço. Muita, muita, muita. Era um caso difícil e assim, para minha carreira foi muito desafiador. E só que assim, essa paciente, ela tinha que ir para uma radioterapia. Só que para você ir para uma radioterapia, você precisa conseguir posicionar o braço acima de 90 graus, Por conta dos por aparelhos. conta da radioterapia, Uhum, porque senão você não consegue alcançar as áreas que precisariam ser irradiadas. uhum. E aí eu tinha que correr contra um tempo, então eu ligava muito para o radio-oncologista e ele falava como se fosse uma pressão. E aí, Quando ela vai conseguir levantar o braço? por quê? Porque assim, essa paciente não pode atrasar o tratamento. Existe um tempo que você pode ter para iniciar essa radioterapia. E se ela não for assim feita numa data correta, essa paciente pode ter um prognóstico ruim. Então, olha como é importante a atuação do fisioterapeuta especialista nisso. Muito, muita Muito, porque responsabilidade. isso atrasa tudo.
e isso dá um atraso na doença. Então, é bem... E aí, assim, deu tudo certo, mas assim, foram todos os dias. Esse foi um caso que eu tive que fazer físio todos os dias, Foi porque mais pressionado. é isso. E aí, chegamos num momento em que ela já estava apta para chegar acima, um pouquinho acima de 90 graus para conseguir fazer essa radioterapia. E aí ela chorou muito, ela me agradeceu muito, eu chorei junto, porque assim, é a nossa conquista também, né? A vitória deles é a nossa vitória. Então, esse caso me marcou muito, porque ela ficou muito emocionada. Ela me agradeceu, ela me agradece até hoje, né? Fantástico. Então, é sobre isso. Muito lindo. É muito Como importante. é sua rotina, seu dia a dia? Porque você, além de estar ali no atendimento, no front, como se diz, como é que você faz para organizar a sua vida como empresária, empreendedora? Você trabalha sozinha? Explica pra gente como é que é a estrutura do seu consultório. Então, hoje eu trabalho sozinha. Não é fácil, porque a gente tem que ficar o tempo todo se atualizando e assim, como empreendedor, a gente tem que analisar muito bem o mercado. Quem é o público que você trabalha? Quais são as principais necessidades dele? O que que eles precisam? O que que você pode oferecer de diferente para impactar esse público? O que que a concorrência está deixando de fazer que você pode preencher ali e fazer com que o seu negócio Prospere. prospere. Então, fica assim, estudando o tempo todo e observando as evoluções, tanto na área da física oncológica, como da parte médica, as evoluções dos tratamentos oncológicos. Você tem que sempre ficar super antenado, se especializando, para você sempre estar naquele momento ali oferecendo o que você tem de melhor, Ou seja, acompanhar o né? mercado, as necessidades do mercado para É, servir o seu público. exatamente. Você falou Exato. sobre câncer de mama e você desenvolveu um projeto chamado Projeto Cuidar. Eu gostaria que você contasse para a gente aqui, tornasse público esse projeto que é muito bacana. Tá. O projeto Cuidar, ele nasceu da necessidade de eu perceber no meu dia a dia dos atendimentos, os pacientes querer falar um pouco mais. Às vezes aquele tempo ali de 1 hora e meia, não dava muito tempo deles se expressarem, ou de falarem o que eles precisavam falar, o que elas precisavam falar. E aí eu montei um grupo de mulheres, então só com câncer de mama eu especifiquei bem esse público, e nós nos reuníamos uma vez por semana. E cada semana eu chamava um especialista para falar de um assunto importante. Então, assim, por exemplo, a sexualidade durante o câncer de mama é um assunto muito pouco falado e extremamente importante. Então eu chamava um especialista. Na outra semana, um especialista em dor. Na outra, uma fisioterapeuta pélvica. Então, assim, a gente construiu ali uma família, sabe? Porque às vezes uma paciente contava a história dela e aí a outra falava assim: Nossa, mas eu achei que fosse só eu. Então, assim, gerou uma identificação muito grande. Foi muito lindo esse projeto. Foi assim, eu tenho certeza que eu consegui agregar muito aos meus atendimentos. Excelente. E você continua com esse projeto ou ele foi pontual? Ele foi pontual porque assim, teve um pouquinho a questão da pandemia, que deu uma atrapalhada. Algumas tinham muitas internações recorrentes e também pelo tempo, né? Era uma coisa que eu não podia ficar assim muito tempo por causa de outros projetos, Se né? dedicando É, inteiramente. mas foi um momento muito bom. Sim, excelente. Como foi a pandemia para você, o impacto da pandemia pegando esse gancho? A pandemia, sem dúvida nenhuma, acho que foi um desafio para o mundo, né? Sim. Então, assim, esses pacientes que estavam em tratamento de reabilitação teve que ser interrompidos de uma hora para outra. Então, assim, o número de complicações desses pacientes aumentaram. Então, foi um momento bem difícil. E aí, eu tive que parar e reestruturar como que eu vou continuar
atendendo esses pacientes Online? online. Então, aí assim, na época, o governo autorizou o teleatendimento e o telemonitoramento. Então, foi a o gancho aí que a gente teve para continuar com que esses pacientes continuassem a fisioterapia de alguma forma. E o paciente oncológico específico era um pouco pior, porque eles já tinham uma imunidade muito comprometida pelo tratamento de quimioterapia. Então, assim, só saíam de casa para realmente fazer a quimioterapia. Então, assim, o medo tomou conta desses pacientes, então eu tive que ali me reinventar. Então, eu fazia vídeos, eu indicava aplicativos, eu desenhava. E, assim, teve uma coisa muito interessante que aconteceu no meio desses teleatendimentos, que eu vi depois com o resultado. Eu consegui educar esses pacientes para prevenir complicações. Então, assim, por exemplo, os pacientes com linfedema, que tem aquele inchaço, eles são muito propensos a fazer uma infecção no braço, por exemplo, chamada erisipela. E eu sempre falava, prestem atenção, se começar com vermelhidão, uns picos de febre, o braço muito pesado, corre para o médico. Então, funcionou. De alguma forma, preventivamente. Olha que legal. Então, assim, eu gostei muito dessa parte, além de ter aprendido muito. Sim. E aí, quando foi aos poucos liberando esses atendimentos, aí a gente investia muito em segurança, né? O uso de EPIs, o espaçamento entre uma consulta e outra, quando elas começaram a se tornar presenciais. Sim, você teve que usar a criatividade para se reinventar de fato. Foi. Né? Porque a fisioterapia ela é tão de contato humano, né? Tão difícil. Exatamente. E aí eu me perguntava muito como eu vou fazer isso. Então, o que dava para a gente orientar, para mostrar, para fazer, Você fazia. eu fazia. E o que você trouxe dessa época? O que você manteve da pandemia? Que você transformou no seu dia a dia como empreendedora, como fisioterapeuta e que você traz até hoje que deu certo? Então, eu acho que a questão da humanização foi uma coisa que me fez com que eu fosse mais intensa. Porque às vezes eu atendo alguns pacientes que não são daqui, são dos Estados Unidos. E eu aprendi muito. Como que eu vou fazer isso? Então, é uma coisa que a pandemia trouxe, o telemonitoramento trouxe também. Olha que legal. Foi um outro jeito de você tratar. Sim. Ou de ajudar de alguma forma esses pacientes. De estar presente na vida deles como uma especialista no assunto. Uma profissional que eles podem contar, quando eles tiverem dúvida, podem perguntar. A gente tem uma rede de comunicação muito boa. Então, eu sempre falo, ó, qualquer coisa, me liga, manda mensagem. Isso é muito legal, Tatiana. Agora, como uma referência em fisioterapia oncológica aqui no Brasil, como é que você enxerga o futuro da sua área? Muito promissor, porque ela é realmente importantíssima hoje. E, assim, o que falta um pouco, que eu vejo, é a conscientização não só dos pacientes, mas como da equipe médica e de outros profissionais de saúde. Tem paciente que chega no meu consultório e fala assim, eu nem sabia que existia fisioterapia oncológica. Então, a gente precisa aumentar esse nível de consciência e explicar para o paciente que se ele chegar antes, quanto mais cedo ele chegar até a fisioterapia, menos complicações ele vai ter, vai reduzir gastos para o governo, porque esse paciente não vai chegar num ponto que precisa fazer muitas sessões de fisioterapia, por exemplo. Vai diminuir o SUS, assim, a questão da superpopulação, sabe? O inchaço. Pacientes. Então, é uma área que as pessoas precisam entender que a fisioterapia, ela previne muita coisa. Durante o tratamento oncológico, ela é fundamental porque você
melhora o cansaço, melhora a fadiga oncológica, você melhora a dor, você melhora a mobilidade, você melhora a neuropatia periférica, que é uma complicação muito comum da quimioterapia, e os pacientes às vezes não sabem disso. O que é isso, Tatiana? Explica pra gente. A neuropatia periférica, geralmente ela é induzida pela quimioterapia. Então, assim, alguns tipos de quimioterápicos, eles afetam os nervos periféricos. E aí os pacientes começam a sentir formigamentos nas mãos e planta dos pés. E às vezes é tão grande, é tão forte, é tão grave essa neuropatia que ou o oncologista diminui a dose do quimioterápico ou ele suspende a quimioterapia por um tempo. E aí, de novo, você pode ter impacto no prognóstico. Claro. E olha, mais uma vez, a importância da fisioterapia para tratar essa neuropatia periférica. Para a pessoa enfrentar esse processo com mais naturalidade, com menos dor. Exatamente. E a gente tem técnicas específicas para tratar a neuropatia periférica. Olha que são legal. Equipamentos específicos, exercícios. É muito importante a gente ver um outro paciente oncológico. Se a gente olhar 20 anos atrás, os médicos falavam, olha, descansa, não faz nada, dorme, porque senão você pode piorar. E hoje a gente já sabe, até os maiores guidelines que a gente tem hoje no mundo, que não é o repouso que vai melhorar. Uhum. É a fisioterapia, são exercícios prescritos. Então a gente olha como evoluiu a nossa área. É justamente o oposto, só que com uma direção. Com uma direção. É o movimento direcionado. Sim, e sempre com muita segurança para o paciente. Importantíssimo, Tatiana. Sim. Agora, o que você traz de histórias desafiadoras da sua trajetória aqui pra gente? O que foi mais difícil para você como empreendedora lá no começo? Porque você sempre foi empreendedora pelo jeito. Sim, eu sempre queria ir para um lado em que eu pudesse fazer as coisas, sabe? O que foi mais desafiador? Eu acho que as indicações, quando eu comecei na Onco, a gente tinha muita dificuldade desses pacientes chegarem até a gente. Então eu tive que fazer um caminho diferente. Como que eu vou conscientizar todo mundo de que é importante esse paciente chegar para a gente no começo? Uhum. Então isso eu tive que correr atrás, tive que me diferenciar. E eu estudei esse público, vi as maiores necessidades que eles tinham e comecei a visitar os médicos. Olha, eu faço isso, isso, isso. Isso vai melhorar isso nos pacientes. Eu ia nos hospitais, ia nas clínicas, eu fazia palestras sobre conscientização, o porquê que a fisioterapia é importante. Então eu fui em vários pontos assim, e os pacientes começaram a chegar. Hoje eu não tenho isso, Você chegou quando tudo era mato, podemos dizer assim. Foi difícil, mas ainda a gente tem um caminho, sabe? Mas já está muito melhor. Excelente. E como empreendedora, de fato, qual foi o maior desafio? Ou qual é o seu maior desafio até hoje? Eu acho que é me manter assim como referência, que eu acho que é um trabalho árduo, é um trabalho diário, é muito estudo, é muita especialização, é você trazer uma coisa diferente para você se destacar, para você mostrar o seu diferencial. Sim. Acho que é isso. Como você se mantém atualizada, fazendo tantas coisas, tantas atividades e tendo esse dom, esse talento para atender os seus pacientes de maneira humanizada? Como é que você dá conta de tudo, basicamente? Outro desafio, né? A atualização ela é importantíssima. Se a gente pensar que a oncologia é uma das áreas que mais cresce atualmente, todo ano são medicamentos novos, cirurgias novas, então a gente tem que acompanhar tudo isso.
Então, através de congressos, então, por exemplo, cada ano, todo ano, geralmente eu vou em 2, 3 congressos. Participar de grupos de pesquisas, quem tem a oportunidade, é ótimo para você se manter atualizada. Participar de grupos de discussões, fazer cursos de capacitação. Eu estou indo agora, o mês que vem, para a França, que eu vou fazer um estágio lá. Então é isso, a gente tem que correr atrás, estudar muito. Sempre em contato também com quem está no mercado, trocando figurinhas com pessoas da sua área. Sim, para você sempre comparar, ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer de diferente. Isso é maravilhoso. Tatiana, qual é o impacto emocional do seu trabalho na vida dos pacientes? Eu acho que a conquista da autonomia, então, assim, tem um impacto emocional muito grande. As pacientes falam assim: doutor, eu consegui pegar meu neto no colo, eu consegui estender uma roupa no varal, eu consegui levar minha filha no parque. Então, isso fico um pouco emocionada, assim, quando eu falo sobre isso, porque essas pacientes, elas sentem segurança, elas sentem confiança em você, você estabelece um vínculo com elas. Então, é muito importante. É muito lindo, né? É. Que conselho você daria para quem está ouvindo esse podcast, está em dúvida sobre a área que vai escolher dentro da fisioterapia? Que dica você daria para ela obter sucesso, principalmente na sua área, na oncológica? Olha, eu investiria primeiro em autoconhecimento, porque quando você se conhece um pouco mais, você sabe lidar mais com esse tipo de público. É um paciente complexo, é um paciente que está inserido em vários contextos, é um paciente que vai chegar no seu consultório fazendo muitas perguntas e você tem que estar preparada para saber o que você vai dizer, tem que tomar muito cuidado com o que você vai dizer. Então, estabelecer esse vínculo de confiança é muito importante. O segundo ponto que eu acho é estudar muito, no caso da físio oncológica, todas as áreas da físio, né? Mas especificamente a físio oncológica, estudar muito sobre oncologia. E um conselho assim que eu acho muito bacana é ter um equilíbrio com relação à frustração, porque às vezes a gente se dedica tanto ao paciente e a gente quer que ele tenha um desfecho positivo e muitas vezes pela evolução da doença ele não tem. E aí é onde a gente tem que parar, respirar, se entender e perceber que não depende só de você. Então, tomar cuidado com o equilíbrio dessa frustração, porque você fica desanimada. Eu, infelizmente, tive colegas que desistiram da oncologia por causa disso. Tem que ser muito forte, muito resiliente, no Muito caso. resiliente e entender. Por isso que o autoconhecimento eu acho fundamental, me ajudou muito. E entender que você fez o seu melhor, sempre. Sim, sim. E sempre ter, assim, eh, uma boa comunicação. Não Legal. só com o paciente, mas a equipe multidisciplinar. Todo mundo falar a mesma língua, porque senão esse paciente fica perdido. Em tempos de Dr. Google também, né, Tatiana? Exatamente. A Então, pessoa fica ali desesperada, pesquisando, exatamente. lendo de tudo, e você tem que ser o ponto de equilíbrio da vida dela naquele momento. É bem assim mesmo. Aí, às vezes, eles chegam com uma informação do Google, e aí você fala: não, calma, não é assim. Olha, eu vou te explicar. Isso é humanização. Você explicar para o paciente. É pegar na mão dele e falar, calma, senta É, aqui, vamos conversar. exatamente, desenvolver o que a gente fala de escuta ativa. Esses pacientes precisam ser ouvidos, sabe? Eles não podem, a gente não pode só tratar e ficar por isso mesmo. Não dá, não bate. Então, quem for trabalhar com onco precisa ter muita ciência disso. Muito bom. Como é que você enxerga o seu futuro como empreendedora? Já que esse programa é sobre empreendedorismo, Empreendedorismo. afinal. Então, eu tenho alguns planos, assim, né? Bom, continuar mantendo a excelência nos atendimentos, que é fundamental. Eu pretendo investir mais em inovações e tecnologia para o meu consultório. Se Deus quiser, no início do ano que vem, eu já vou investir nessa parte, porque cada ano lança um equipamento novo, que, assim, agiliza mais
os atendimentos. E fazer mais parcerias com hospitais e clínicas, sempre assim, enfatizando essa informação de que a fisioterapia oncológica, ela faz parte do tratamento oncológico. É assim, ela tem que estar incluída em todo o tratamento todo o protocolo. Todo o protocolo. Então, na sua opinião, tem que ser valorizada. Muito, Ainda muito. falta, existe um caminho Ainda falta. longo. A fisioterapia oncológica ainda é um pouco subestimada. Eu acho que a gente melhorou muito, mas ainda falta. Até assim, por falta de uma padronização do SUS, por exemplo, que já encaminhasse esse paciente para a fisioterapia oncológica, a gente tem falta desses protocolos. Na rede privada, por exemplo, quando a gente fala em convênios, não existe uma padronização dos procedimentos. Então, assim, vamos fazer fisioterapia para linfedema. A gente não tem isso muito regularizado. Então, fica muito difícil. E, assim, a baixa remuneração é um outro problema. Então, a gente tem que tentar lutar e mudar tudo isso. Vamos falar sobre isso, então, Tatiana. Vamos. Nos próximos podcasts, Sim. Espero poder contribuir, porque eu sei como um atendimento num dia pontual já faz toda a diferença. Imagina um tratamento tão complexo com uma pessoa, uma profissional como você. Quero pegar esse gancho para perguntar como é empreender na área da saúde no Brasil. É um grande desafio. A gente tem que, como eu citei há um tempo atrás, né? Você precisa conhecer muito esse público-alvo, você precisa se destacar, você precisa oferecer o que eles precisam mais para você se destacar. Senão você não consegue oferecer a sua excelência, o que há de melhor. Então, eu entendo que na minha área, o empreendedorismo é sempre você estar à frente, é sempre ser inovadora. Eu vou fazer o que ninguém faz. Sempre baseados dentro da ética, das evidências científicas, acolher mais esse paciente precisa ser acolhido, precisa ser tratado de uma forma diferente do que é hoje. Então, eu acho que aí a gente tem sucesso. Sem dúvida. Aqui no programa a gente gosta muito de falar o que é empreender na prática. Sem romantizar, sabe, Tatiana? Porque é uma palavra grande que muitas vezes é politizada e muitas vezes quem não empreende também não entende o que é estar na pele de um empreendedor. Eu gostaria que você falasse o que é empreender para você, de fato. Empreender é estar acima de todas as expectativas e de todas as evidências. Você se destacar mesmo, você fazer o que ninguém faz. Eu acho que isso é empreendedorismo. E Tatiana, qual é a mensagem final que você quer deixar para quem está ouvindo o nosso programa aqui no Spotify, ou vendo na IPTV, vendo pelo YouTube? Desculpa, agora eu que engasguei. Peraí, 3, 2, 1. Tatiana, que mensagem final você quer deixar para quem está ouvindo o nosso programa pelo Spotify, ou vendo pelo YouTube, pela IPTV? O que você quer deixar hoje? Minha mensagem é para os meus pacientes. Então, assim, por mais difícil que seja receber um diagnóstico de câncer, sempre vai haver um lugar onde eles vão encontrar conforto, um renascimento, uma autodescoberta, e que confiem, tenham muita fé, mesmo sendo momentos difíceis e desafiadores, que confiem na equipe médica, que confiem no tratamento do câncer e que sigam com muita fé. Afinal, existem profissionais como você, maravilhosos, que estão aí no mercado não só empreendendo, mas de fato fazendo a diferença na vida das pessoas. Parabéns pela pessoa que você é, em primeiro lugar, pela profissional que você é. Muito orgulho de tê-la aqui no Viver Empreender. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Deixa suas redes sociais aqui para o pessoal. O meu Instagram é doutora.tatiana Bertoni. É isso aí. Pode soletrar o Bertoni? Pode. Bertone. Isso aí. Doutora, obrigada pela sua presença mais uma vez, que você volte mais vezes para a gente falar sobre saúde, empreendedorismo e futuro, tá bom? Muito obrigada, voltarei sim. Obrigada. Tatiana Bertoni é o nome dela. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau!